Telespectadores da TVC Bauru, ligados no canal 13 da NET, também no www.tvcbauru.com.br ou pela live do Facebook. Estamos chegando nessa segunda-feira com mais um TVC Esporte. Hoje, recebendo com muita satisfação dois baluartes do judô. Para quem não sabe, o Clóvis, né? O Clóvis Cavenaghi é o diretor do SESI, mas muita gente não sabe que a origem do Clóvis é justamente o judô. Daqui a pouco ele vai contar um pouquinho essa história. Hoje ele é o diretor do SESI aqui de Bauru, mas tem uma trajetória muito bacana com o judô, desde garoto. E o Omar, que é o novo treinador aqui da equipe de alto rendimento de judô de Bauru, é uma pessoa extremamente ligada ao SESI, é exatamente o processo inverso, né? Muitos anos de casa e agora mais tranquilo, meu Omar, você vai poder desenvolver aqui em Bauru uma grande paixão, que é exatamente o judô. E ele veio falar um pouquinho da sua história e dos seus projetos para esse ano de 2019. Clóvis, o SESI está na crista da onda aqui na cidade, né? Primeiro, começou com o alto rendimento do judô, depois o voleibol feminino, extremamente consolidado, uma temporada a gente conversava aqui em off, acima das expectativas, e agora o grande sonho também do bauruense, que é a arena cujas obras já se iniciaram. Parabéns, hein? Tá por cima da carne seca, hein? Um abraço, boa noite. Boa noite, telespectadores. É um grande prazer estar aqui, viu, Rafael Antônio? Obrigado pelo convite e acompanhado do companheiro Sensei Omar, fica uma noite de gala aqui para nós. Realmente nós estamos atravessando uma boa fase no esporte. O judô de rendimento veio e se consolidou e atraiu olhares para trazer o vôlei. E o vôlei, na apresentação do vôlei, nós tivemos o presente do presidente Paulo Scaff, porque uma repórter questionou ele se tinha... A Amanda da FM 94. Eu me lembro como se fosse hoje a cena, Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos até confessar que a ideia inicial do SESI era implantar alguma coisa na área cultural. Mas quando foi feito esse questionamento e o Dr. Paulo Scaff, na sensibilidade que ele viu a necessidade, a demanda que a cidade precisava de uma nova praça esportiva, uma arena esportiva, sobrou para o Clóvis. Ele falou assim: Clóvis, se vira. Foi bem isso mesmo. A Amanda, que hoje está lá na Record, né? Isso. Ela fez a pergunta e a gente já tinha um projeto para se construir ali um teatro popular do SESI. Quando ele me chamou lá, ele falou, a pé de ouvido, falou assim: você acha que aquele espaço nosso lá dá para construir um ginásio para 5 mil? Eu falei, dá, tinha que dar, né? Naquela hora tinha que dar, não podia perder. E foi o que aconteceu, e como bem disse você, ele tem uma sensibilidade muito grande para o esporte. Na verdade, o presidente Paulo Scaff, ele tem uma trajetória muito bacana, quando ele, desde do primeiro mandato dele, ele tem um olhar para o esporte de rendimento. Ele ressuscitou o esporte de rendimento no SESI. E quando o vôlei veio para cá e ele sinalizou com o ginásio, foi aquela festa, né? Depois nós tivemos um monte de conversa, isso é político, mas palavra desse homem, rapaz, estou trabalhando com esse homem aí, vai fazer 14 anos agora, que eu fui nomeado diretor dele. A palavra dele não se volta atrás. Aí ele falou assim, agora ele ficou pressionando nós. Você viu que foi em tempo recorde a autorização do município, o acordo de parceria com o município, porque tem todo um trâmite, tem as ações mitigadoras, claro. E o município fechou com a gente porque esse é o interesse, obviamente, do SESI em ter a casa do vôlei, uma arena para 5 mil pessoas, uma perspectiva maravilhosa de obra, que, como bem disse, você já iniciou, e do município, que nós vamos ter agora um lugar para se disputar as nossas finais de vôlei, de basquete, de futsal, de handebol. Chega daquele problema, você chega na final, vamos ter que ir para Araraquara, vamos para Marília. Acabou isso aí. Estamos em andamento com uma perspectiva muito
grande de jogarmos as semifinais da Liga já aqui em Bauru. Já vou te apertar nisso aí, fica tranquilo. Nós temos 1 hora para prosear aqui e o ginásio vai ser assunto. Omar, seja bem-vindo aqui à TVC. A Bauru, você estava me dizendo em off que está praticamente 1 mês por aqui. E você tem uma trajetória diferente. Você sempre foi funcionário de carreira, vamos colocar assim, do SESI. E agora você está tendo a oportunidade a desenvolver algo que sempre lhe deu prazer, sempre que você teve vontade de fazer, que é trabalhar no alto rendimento do judô. Conta um pouquinho da tua trajetória e dessa perspectiva de fazer algo que há anos você tem muita vontade de fazer. Então, primeiramente, meu boa noite. Rafael, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui participando desse programa, juntamente com o Clóvis, que é meu companheiro de longa data. Nos conhecemos há muitos anos. Eu tive uma carreira esportiva, né? Eu comecei o judô, comecei com 14 anos, aí eu fui atleta, eu treinei em Bastos, que é considerado um dos melhores judô do Brasil, né? Treinei lá, depois me transferi para Araçatuba, fui atleta de rendimento. Aliás, salvo engano, o Thiago Camilo saiu de Bastos, não foi? Saiu de Bastos. Quando o Thiago Camilo começou em Bastos, eu era professor auxiliar do Sensei Macaqueiro, e eu ensinei os primeiros passos para ele dentro do judô. E desde criança a gente já enxergava um potencial nele, né? Ele tinha um grande potencial. Tanto é que se tornou o atleta que se tornou. Sim. E aí eu fui atleta também de rendimento, né? Em Bastos treinei atletas do nível dos atletas aqui de hoje, aqui de Bauru, campeões pan-americanos. Depois eu entrei no SESI em 90, comecei uma carreira no SESI, né? Comecei minha trajetória. E há alguns anos eu já vinha assim, sonhando com o futuro. Falei, vai ter um momento que eu quero aposentar, eu quero fazer algo assim, voltar a fazer judô. Aí eu falava assim, quando eu aposentar, talvez eu tenha dificuldade de dar aula para criancinha pequena, porque na minha idade, mas eu queria treinar uma equipe de jovens, quando eu aposentar, eu falava. E aí, para minha grata surpresa, eu consegui me aposentar no SESI e ficar no SESI. E fazer esse trabalho aqui, pela oportunidade que surgiu. Então eu estou muito motivado, né, para trabalhar aqui com o judô aqui do SESI. O trabalho que vinha sendo feito era um trabalho muito bom. O treinador anterior, o Marinho, ele fez um trabalho muito bom, né, conquistou, e por sinal o Marinho foi meu aluno. O Marinho, quando tinha 7 anos, começou a treinar comigo, lá em Guararapes, né? E eu acompanhei a trajetória do Marinho, ele fez um trabalho de excelência aqui no SESI Bauru. Sem dúvida. Então hoje eu estou pegando uma equipe com muito mais responsabilidade, porque vinha vindo muito bem. Se começar a cair, eu falei, será que eu troco o treinador? Não, mas isso que é interessante, é um desafio também, né? É um desafio. De manter essa excelência, manter essa performance, eu acho que é prazeroso isso também. Sim, temos atletas aqui de alto nível, de alto potencial, promessas olímpicas aí. É isso que eu quero prosear daqui a pouco aqui, exatamente da equipe de alto rendimento de judô. Tem muito judoca de extrema qualidade e que se não pintar aí numa seleção brasileira em 2020 em Tóquio, fatalmente vai poder representar no mundial nos próximos mundiais e na Olimpíada de 2024. Eu não tenho dúvidas disso. Agora, eu queria aproveitar o gancho porque muita gente não sabe, mas a origem esportiva do Clóvis é justamente o judô, né? Tem gente que sabe, mas muita gente não sabe dessa sua história, Clóvis. Como é que começou a tua trajetória esportiva e foi no judô, não foi? Foi. Diferente do Sensei Omar, eu comecei com 13 anos, fiz judô competitivo, buscando um rendimento forte até os 19 anos. Aí eu passei na faculdade, fui fazer faculdade, fui estudar e trabalhar. E fazia judô esporadicamente. Lá na Unesp, de sábado, até que nasceu minha filha. Nasceu minha filha, aí minha mulher trabalhava à noite, ela falou, você tem que escolher aí, eu paro de trabalhar. E eu sou um marido moderno, não queria que a mulher parasse de trabalhar, porque a gente precisava, estava começando a vida. Aí parei de treinar, cuidar das filhas. Aí, para minha grata satisfação, eu fui transferido para Araçatuba. Quem que eu encontro lá, ou reencontro?
Omar. Aí reencontro o Omar, teve até uma passagem muito bacana. Ele está treinando? Que treinando, Omar? Já estava com 43 para 44 anos quando a gente se reencontrou lá. Tinha parado aos 27, né? Falei para ele, tem mais de 10 anos. Ele falou, e o kimono? Eu falei, o kimono não serve mais. Ele pegou, brincou, falou, tá bom. Depois do almoço ele voltou e... Ele trouxe o kimono? Trouxe o kimono e fez assim, ó, toma, agora tu serve. E aí eu voltei a pôr kimono e voltei a sonhar com judô. Aí nós começamos a sonhar juntos, eu e ele, de reativar no SESI o judô da década de 70, né? Foi um judô bom, um judô forte aqui na região. E nós montamos um projeto juntos lá em Araçatuba. Quando a gente estava começando a engatilhar para levar o projeto para aprovação, vim transferido para Bauru, e quem veio como supervisor também para a região? Omar, é o predestinado. Aí nós levamos o projeto para São Paulo e a história foi que foi aprovado. Esse projeto ele começou de uma forma tímida, uma primeira avaliação aqui, uns atletas, onde houve a cooperação de todo o judô de Bauru, todas as academias cedendo talentos. E hoje é o que ele falou, nós temos uma equipe de encher os olhos. E vou te contar uma coisa para você, renasci, renovei a minha vida quando começou esse projeto aí. Esse projeto de judô, ele não é só relembrando os bons tempos, ele é uma realização de sonho pessoal. E é a nossa alegria, né, Omar? Hoje nós temos muita alegria de estar tocando isso aí juntos. Só para as pessoas terem uma ideia em casa, hoje, evidentemente, existe a equipe de alto rendimento, a equipe que inclusive participa das principais competições nacionais e internacionais. Aliás, o pessoal pode participar aí com perguntas no Facebook. Fiquem à vontade, não só para perguntar do judô, mas dos outros assuntos que tem a ver aí com o SESI, a área esportiva do SESI. Mas eu queria voltar com você aqui o seguinte, a equipe de judô de alto rendimento, tem hoje a equipe de alto rendimento, mas também tem as chamadas escolinhas, as equipes de formação. Como é que está estruturado nesse sentido aqui no SESI, Clóvis? Bom, o SESI ele tem um programa, não só para o judô, mas para todos os esportes, chama-se Programa Atleta do Futuro. É um programa assim, consagrado, é um programa que foi concebido em parceria com a Unicamp e consolidado com a Unesp, lá de Rio Claro. É um programa que, só nesse programa hoje, nós temos em torno de 500 alunos praticando judô em Bauru, fora as parcerias que nós temos em outras cidades. Outras cidades aqui da região. Da região e do estado. Hoje são vários centros de treinamento que, passando o programa Atleta do Futuro, que ele tem um início aos 6 anos, dos 6 anos até os 17, mas aos 10 anos a criança, dentro dessa metodologia, ela começa a despertar para o esporte dela. Pode ser de bola, pode ser de luta, pode ser de água. Ele despertando para a natação, para o judô, e tem o jeito, esse aqui é do judô. Ele vai para uma área de treinamento, ele vai para uma fase mais avançada, onde ele vai ter mais intimidade com o judô, vai passar a treinar. Uma espécie de centro de referência. Isso, e esses alunos se destacando, eles fazem uma transição e vão para o rendimento, que é a nossa proposta. A proposta do SESI não é patrocinar esporte. É lógico que nós temos o objetivo de formar atleta olímpico em todas as modalidades, isso é muito interessante. Mas o esporte é formação. Formação é como uma ferramenta de educação. E essa moçada que chega no rendimento, elas chegaram com diferencial. Aí começa a se destacar. Como bem disse ele, nós tivemos o Omar, nós tivemos uma base muito forte aí com o Sensei Marinho, que é um competidor nato, é um atleta de alto rendimento. Aliás, eu fiquei sabendo que ele vai voltar a lutar. Ele sempre quis fazer isso. E agora com a empresa dele, com um pouco mais de disponibilidade, porque o SESI trava um pouquinho por causa dos horários, uma empresa assim tem que fazer. Ele já me falou mesmo que vai voltar a lutar. Mas o Omar também vai, viu? Depois você cutuca ele aí. O Omar também tá querendo voltar para os tatames. Mas a nossa ideia é, se não sair
10 de um grupo de 1000, principalmente no judô, e eu sou testemunha viva disso, pode não sair todos os atletas olímpicos, campeões mundiais, mas que dão uma base para uma formação de cidadão diferenciado, dá, viu? E você está falando uma coisa que é muito importante, que eu acho que deveria ser a política esportiva no Brasil. E poucas entidades conseguem fazer isso no nosso país, lamentavelmente, né? Porque o resultado, o garoto ou a garota ser um atleta olímpico, um atleta destacável, é consequência, né? É consequência do talento, do trabalho, da dedicação. Mas o esporte, eu sempre digo isso, o esporte e a cultura são ferramentas educacionais que podem transformar e promover a ascensão social do indivíduo, né? O garoto da periferia, através do esporte ou através da cultura, da arte, ele pode ter a mesma oportunidade que um garoto de uma classe social um pouco mais privilegiada tem. Então é muito legal. Quando você vê projetos como esse, a gente vê que nem tudo está perdido no nosso país. Infelizmente hoje a educação é tão escanteada e a gente vê aí as últimas semanas o pessoal não dando devido valor à educação, mas isso é um assunto para outra hora, um programa que é esportivo, não é político. Mas a gente tem que falar isso, né? Então é muito importante esse tipo de ferramenta, né, Omar? E até uma pergunta que eu ia te fazer, você acima de tudo tem um olho clínico. Hoje, até para o garoto, para a garota que está assistindo, ou o pai, a mãe, que quer colocar o filho numa arte marcial, seja o judô ou qualquer outra, qual tem que ser o perfil dessa criança, desse jovem, para que ele possa ter esse desenvolvimento? Qualquer criança pode fazer judô. Qualquer criança. Inclusive o judô foi considerado pela Unesco como o melhor esporte para jovens de 4 a 21 anos. Está bem divulgado aí no mundo todo. Então qualquer criança que queira praticar judô, no caso do SESI, inicia-se pelo Programa Atleta do Futuro. É só procurar a Secretaria do SESI, tendo disponibilidade de vaga, a criança pode praticar o judô. Legal. O Nicolau está me perguntando aqui, está mandando a pergunta aqui, sobre o judô em si, que perspectiva que você está vendo aí para a próxima Olimpíada. Eu até emendo a pergunta, além da participação brasileira, aliás é bom a gente colocar aqui, o judô é o único esporte brasileiro que vem trazendo medalhas em todas as Olimpíadas desde os anos 70, salvo engano. Desde 72, desde 72, a primeira medalha olímpica, toda edição de Jogos Olímpicos, o judô pelo menos uma medalhinha atrás, isso sem contar as medalhas de ouro do Aurélio Miguel, depois do Rogério Sampaio, mais recentemente nós tivemos aí o caso da Rafaela Silva, a Sara Menezes nos Jogos de Londres, enfim, o judô. A pergunta dele, como você está projetando o judô nessa próxima Olimpíada, o judô brasileiro, e até os nossos atletas de alto rendimento, se existe alguma esperança deles poderem participar desse processo e como é que está o desenvolvimento deles nesse sentido? Sim, a perspectiva do Brasil sempre é trazer medalha nos Jogos Olímpicos, né? Cada vez está ficando mais difícil por conta do nível de preparação das equipes. Mas o Brasil está sempre beliscando ali no cenário mundial. Recentemente, no Grand Slam de Baku, no Azerbaijão, o Brasil ficou na contagem geral em segundo lugar, em número de medalhas de ouro, só atrás do Japão. Então o Brasil está sempre ali beliscando, a preparação que é realizada é muito séria, com muito planejamento e realmente o Brasil tem possibilidades de... Estão usando aquele centro de treinamento lá do lado de Salvador, né? Estão usando. Bastante. Que bom que vocês estão dizendo isso. Estão usando. Tem vários eventos programados para lá esse ano ainda, né? Então eu creio que a equipe do Brasil vai fazer um bom papel nos Jogos Olímpicos.
Com relação aos nossos atletas, nós temos 2 atletas que são expoentes hoje, que é o Renan Torres e o Maicon Marcelino. Os dois, no ano passado, foram os únicos que trouxeram medalha no Mundial Sub-21 para o Brasil. Então eles garantiram as medalhas do Brasil. O Maicon foi medalha de prata e o Renan medalha de bronze. E os dois na seletiva olímpica adulta, acima do Sub-21, eles ficaram em quarto, terceiro, quarto, quinto lugares ali. Então hoje, por exemplo, a confederação tem um olhar para eles, pensando em termos futuros. Até um exemplo disso, o Renan Torres está embarcando agora quinta-feira para o Panamá, para o Pan-Americano aberto na equipe de adulto do Brasil, convocado pela confederação. Quer dizer, ele já está ganhando essa bagagem, esse intercâmbio de competir com os adultos em nível internacional, em nível com os melhores atletas, no caso aqui das Américas. Sim. É interessante isso, até uma dúvida que eu tenho. Algumas modalidades, né, a gente fazendo paralelo, futebol, por exemplo, para você falar que o cara está totalmente pronto, o auge da carreira dele está ali nos 25, 26 anos, que ele está na plenitude física, técnica, ele já adquiriu um pouco mais de experiência que a juventude não dá aquela maturidade. No judô, dá para a gente projetar assim, uma idade que a gente possa falar, o atleta está chegando no auge dele, vai ser o ápice ali, e é o momento talvez que ele esteja preparado para as principais competições mundiais? No judô, pelo histórico dos nossos atletas, entre 24 e 28 anos é o auge, normalmente é o auge do atleta, ele está muito maduro nessa idade. Tivemos exceções, como o caso do Thiago Camilo, que ganhou medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000 com 18 anos. Mas é muito tanto raro. É que depois ele foi para outras, mais 2 ou 3 Olimpíadas. Tanto é que depois ele ficou com 22, ele não foi, ele perdeu a seletiva, aí ele foi com 26, aí ele ganhou outra medalha, né? Depois ele foi com 30, ficou em quinto, e depois chegou na semifinal, ficou em quinto, depois ele foi com 34 e perdeu nas eliminatórias. Ele fez 4 Olimpíadas, né? Sendo que uma ele não foi. Então teve uma carreira longa. Mas o Aurélio Miguel, por exemplo, ele ganhou a medalha de ouro em Seul. Ele tinha 24 anos, né? Então entre 24, 23, 24, 27, 28 anos é o auge do judô. Eu tô te fazendo essa pergunta porque eu já estou mais ou menos projetando na minha cabeça. Evidentemente que hoje esses dois meninos que você citou, o Renan e o Maicon, eles já estão ali no cenário, né? Eles já estão convivendo com os principais atletas do judô no país, mas pela idade, talvez a projeção de ápice, de uma possibilidade até de ser o atleta a vencer a seletiva, a participar de uma Olimpíada, seja para 2024. 24, sim. Tanto os dois quanto a Laislane Rocha, que também é o nosso atleta de nível internacional, que também tem a mesma idade deles, 20 anos, estão fazendo 20 anos esse ano. Então são nossas 3 promessas que eu digo para as Olimpíadas depois da de Tóquio, para 2024. Então o nosso olhar já é pensando, no caso deles, em 2024. Eu imagino para você, Clóvis, quando começou lá atrás, quando o projeto estava engatinhando, é óbvio que você faz um planejamento e imagina, a longo prazo, você ter esses atletas em condições. Claro, você até colocou anteriormente aqui, o principal objetivo do SESI é a formação do cidadão, como todo bom projeto esportivo foca. Mas eu acho que dá um orgulho danado pensar que no futuro breve aí, os atletas que começaram aqui no projeto poderão estar representando o nosso país nas principais competições mundiais. Né? Ah, sim, esse orgulho existe, mas você sabe que desse trabalho desenvolvido, desses resultados, nós ganhamos mais um presente para o judô, que é o judô escolar no SESI. Já esse ano já tem início o piloto, inicialmente eram 3, já passaram para 5, né? 5 unidades do SESI, o SESI em parceria
com a Codocando Brasil. Com matéria curricular mesmo? Com matéria curricular. Legal. A ideia é alcançar, agora nesse primeiro momento nós vamos alcançar em torno de 3 mil alunos nesse piloto, mas a ideia é chegar a 50 mil alunos do primeiro ao quinto ano. Como matéria, nós temos no primeiro ao quinto ano, para te explicar que nós temos horário integral lá. Sim. Então nesse horário integral ela vai entrar na grade curricular do aluno com uma matéria escolar. Obviamente ele não vai ser obrigado a fazer o judô. Ele vai uma matéria optativa. Mas é uma maneira de você trabalhar valores nessas crianças. Com certeza. Cara, eu fico muito feliz com isso pelo seguinte motivo. Desde a época que eu era garoto, já faz um tempinho, eu tô com 39, mas quando eu tava... quando eu tava ali no ginasial, né, no antigo ginásio, a educação física sempre foi algo marginalizado. E hoje é mais ainda. Né? Hoje a educação física, em boa parte do ensino público, o ensino privado ainda é um pouco menos, mas no ensino público a educação física é algo marginalizado, é aquela coisa, o professor muitas vezes é desvalorizado, fica desmotivado, muitas vezes também o professor está nem aí, cumpre tabela ali, como a gente diz no linguajar. Isso é muito triste, porque a gente vê a importância da atividade física na vida das pessoas. Antes da gente falar, inclusive, na formação do cidadão, que é um outro elemento muito importante. Mas a atividade física, que hoje é tão recomendada pelos médicos, ela infelizmente é muito desvalorizada no ensino básico. Então, quando você vem e traz uma informação que o judô vai se tornar uma matéria de grade curricular, mesmo que optativa, eu fico muito feliz porque existe uma luz no fim do túnel. É muito importante se valorizar a educação física, a educação artística. São elementos na educação que são muito importantes, como é aprender matemática, aprender português, aprender geografia, história, por aí vai. É verdade. E isso deu uma alegria muito grande e nós estamos adaptando ao modelo. Isso é um projeto japonês, do governo japonês, em parceria com o governo brasileiro, onde a Codocando Brasil aqui escolheu o SESI para fazer esses pilotos, acreditando na seriedade do trabalho, na forma como nós trabalhamos, para que seja validado, para que isso aconteça de uma forma genérica no Brasil, viu? Não só nas escolas do SESI, porque, como bem disse o senhor Omar, a Unesco reconhece o judô como um esporte adequado na formação da criança e do jovem. E do jovem até 20 anos, né? 21 anos. Pô, muito legal mesmo. A gente vai para o nosso primeiro intervalo aqui. Na volta nós vamos falar um pouquinho mais de judô, vamos falar das outras atividades do SESI também. Já está chegando pergunta aqui da Arena, então a gente volta em instantes. Hoje recebendo com muita alegria o Clóvis e também o Sensei Omar. Estamos falando um pouquinho mais das atividades do judô no SESI aqui de Bauru. Voltamos em seguida. NetDigit Telecom, a internet com sinal mais rápido, transmitido através da fibra ótica. Sua conexão garantida com muita qualidade e velocidade. Rua Antônio Alves, 3232, Vila Aeroporto. Telefone 3201-3000. Fique atento, não perca o sinal. NetDigit Telecom. Gilfer, ferragens, ferramentas, equipamentos de segurança e sinalização, compressores, equipamentos profissionais e para hobby, linha completa de ferramentas Belzer e Gedore, ferramentas pneumáticas, equipamentos de soldas. Gilfer, Rua Paraná 869, telefone 3879-1950. Gilfer.
Artefil, há mais de 20 anos no mercado, trabalhando com excelência em confecções de uniformes profissionais, camisetas personalizadas e camisas sociais. Trabalhamos com equipamento próprio de última geração e com profissionais altamente qualificados. Qualidade, pontualidade, respeito e satisfação garantida é o que oferecemos. Artefil, qualidade é a nossa prioridade. Acesse o nosso site artefil.com.br. Legal, estamos de volta com o nosso TVC Esporte pelo canal 13 da NET. Você também pode nos acompanhar através da live do Facebook e também no tvcbauru.com.br. Lembrando que depois o programa também fica disponível no YouTube para você compartilhar e espalhar para os amigos por aí o TVC Esporte. Antes da gente continuar aqui o papo, algumas informações importantes de outras modalidades esportivas. Hoje, daqui a pouco o Clóvis vai falar um pouco sobre isso também. O SESI Vôlei Bauru anunciou mais um patrocinador. Daqui a pouco a gente vai trazer detalhes sobre esse assunto. Tá muito legal a montagem do elenco, do grupo. Se essa temporada já foi boa, a perspectiva é que a próxima seja ainda melhor, né? Que suba mais um patamar aí o projeto do SESI Vôlei Bauru. O basquete, eu mantive contato agora há pouco com o Beto Fornazari, perguntando sobre o Alex. Ele, há 15 dias atrás aqui no programa, disse que estava tentando, junto a 1 ou 2 patrocinadores, viabilizar a permanência do Alex. Segundo ele, a conversa com um desses patrocinadores está bem adiantada e as coisas caminham legais. Evidentemente que o Alex ainda não assinou um novo contrato, mas o objetivo é mantê-lo aqui na equipe bauruense para a próxima temporada. Também um outro assunto importante, panela de pressão. Todos já sabem da questão aí do leilão no próximo dia 19 de junho. Só que as chamadas forças vivas da cidade já começaram a se mobilizar para tentar evitar o leilão. E aí existem algumas maneiras para se tentar evitar o processo de leilão. Um deles, a prefeitura já está levantando uma documentação, deveremos ter novidades nos próximos dias, e também o processo de tombamento junto ao CODEPAC é outra possibilidade, e essa já está bem encaminhada. Houve uma evolução muito grande nos últimos 3, 4 dias. Inclusive o vereador Roger Barudi está tomando um pouco frente nisso aí. E outros políticos aí da cidade. Então, nos próximos dias deveremos ter novidades em relação a essa questão da panela de pressão. Que eu sempre digo aqui, embora venha uma nova arena, que é maravilhoso para o esporte bauruense, arena para 5.000 pessoas, vamos ter uma casa legal para jogos finais, para ser a casa do voleibol, mas a panela de pressão pode normalmente continuar prestando seu relevante serviço ao esporte bauruense. Pode continuar sendo a casa de muitos eventos esportivos, até porque é uma carência em Bauru em termos de praças esportivas. E na quarta-feira, às 10h30 da manhã, está programada uma reunião da Comissão Municipal de Esportes, que é da Câmara Municipal, que é presidida pelo vereador Fábio Manfrinato. Ele, inclusive, convidou representantes do SESI Vôlei Bauru, do Bauru Basquete e do Noroeste para debater e discutir uma solução viável aí para a manutenção da panela de pressão. Nós já tivemos, na minha concepção, muita gente pode discordar, eu sou saudosista. Eu lamento profundamente que o campo onde o Pelé jogou um dia tenha virado supermercado. Nada contra o supermercado, muito pelo contrário, que é gerador de emprego, é gerador de divisas para a cidade. Mas nós, brasileiros, temos uma péssima mania de não guardar aquilo que é relevante, que faz parte da nossa história, do nosso passado. Então Bauru já perdeu o campo do BAC, que um dia o Pelé
atuou e jogou, e agora corre-se o risco de perder o ginásio da Panela de Pressão, que foi construído para os Jogos Abertos de 1956 e que, vindo a leilão, evidentemente pode se tornar um empreendimento imobiliário, pode se tornar um supermercado, como tornou o campo do BAC. Enfim, aí é prerrogativa de quem adquiriu o imóvel. Então vamos aguardar os desdobramentos, mas tem muita gente se mobilizando. A mobilização que eu não vi em relação ao campo do BAC, eu estou vendo agora em relação à panela de pressão. Mas o Francisco está perguntando aqui, o Clóvis, em relação à arena, como é que está o andamento, as obras começaram, como é que vocês estão, inclusive, trabalhando como perspectiva para a entrega dessa obra? Bom, a obra, desde o seu início, teve uma parceria muito forte aqui do presidente do Vôlei Bauru, que é o Reinaldo Mandalite, de toda a prefeitura municipal, do prefeito ao técnico, técnico da Endurbe, ao técnico da CEPLAN. Foi assim um trabalho forte. E ela começou, as obras se iniciaram. Na verdade, as obras foram iniciadas no final do ano passado com a terraplanagem. E agora a edificação. A obra já está numa fase em que está contratado os pré-moldados. A empresa que ganhou a licitação é a Paniquar. E a Paniquar é uma empresa da região do ABC, uma empresa que tem grandes contratos com o SESI, inclusive fez toda a reformulação do SESI aqui de Bauru, ali daquele prédio da Rubens Arruda, fazendo toda a adequação de acessibilidade e detona uma credibilidade muito grande e uma entrega, às vezes, até antes do tempo. Não é aquela construtora que nos preocupa com relação a isso, a postergar o prazo contratual. O prazo contratual é de 12 meses. A partir de maio foi o início efetivo das obras da construção. Então, a perspectiva é aquilo que eu te falei. Ano passado nós fizemos um planejamento de chegar às quartas de finais e fomos felizes, ampliando até com títulos Paulista, da Taça Brasil, da Copa Brasil, até a Taça Brasil é no judô, viu? Agora começou a misturar um pouco a Copa Brasil e agora o nosso planejamento, como bem disse você, sem planejamento não dá para ir. O nosso planejamento é que tenhamos a felicidade de chegar nas finais da Liga. Isso está sendo trabalhado para isso, obviamente você está vendo as contratações, o reforço do time. Você citou muito bem que nós estamos tendo uma adesão do empresariado bauruense e regional, que nós temos uma adesão regional ao trabalho desenvolvido. Pode até citar aqui, tem a Luarte, por exemplo, está no projeto do voleibol. A Luarte com o patrocinador master, aqui, patrocinadores master hoje é a Mesane e a Sindustrial. Que foi anunciada hoje. Isso aí que eu queria que você falasse. Antes de você falar da Sindustrial, só para a gente não perder o fio da meada aqui do ginásio, eu vou fazer uma pergunta que o jornalista tem que fazer, né? Tem que cutucar. Você acredita que até as finais da Superliga o ano que vem, isso aí nós vamos projetar tipo março, abril do ano que vem, o ginásio esteja pronto? Mas não é muito otimismo, porque a gente tem que lembrar que tem questão de chuvas, final de ano, isso aí atrapalha um pouco a construção, a obra. Você acredita que mesmo com essas intempéries da natureza vai dar para entregar? 12 meses é o prazo contratual. Conversando com o proprietário da construtora, ele falou, olha, se depender de mim, nós vamos entregar esse Nós vamos antecipar. E o presidente Paulo Scaff também está cutucando ele, o superintendente do SESI, todo mundo quer, tem essa expectativa, e ela é alta, ela é otimista, mas ela é bem realista, com base, como eu te disse, no que nós temos de referência da empresa. Perfeito. É uma empresa que não mede esforços para um dos padrões de qualidade dela é a entrega no prazo. Então, ela começou no início de maio, na primeira semana de maio. A nossa expectativa é que ela consiga antecipar
pelo menos umas 2, 3 semanas, para que quando chegar o quadrangular final da liga, a gente possa ter o prazer de disputar aqui, né? Com certeza. E isso é bom não só para o vôlei, para as outras modalidades. Eu vou até cutucar um pouquinho o Omar aqui. Dá para começar a sonhar com grandes eventos do judô nacional aqui com essa arena, né? Claro que sim. Me permite, Rafael? Claro. Já está ajustado com a Federação Paulista de Judô um campeonato paulista aqui, que é um campeonato extremamente forte, onde reúne a grande força do judô paulista para acontecer em Bauru. É uma vibração, a vibração ela é nossa, obviamente, o otimismo é nosso, mas a realização é de todo o leque esportivo. Eu tenho comigo que o pessoal do basquete, Fornazari, eles devem estar numa torcida muito grande para que isso aconteça, e a gente torce para também eles venham disputar as finais aqui. Não, eu sempre disse isso, não estou falando isso aqui porque vocês estão aqui na mesa hoje, não. Para mim, essa arena vai ser um divisor de águas no esporte bauruense. Não só no esporte bauruense, em termos de eventos mesmo. Porque, vamos falar a verdade, qual o local em Bauru, existente em Bauru, que possa abrigar grandes eventos, não só esportivos, mas culturais, né? Shows, eventos. A arena, ela é uma arena, é bom sempre a gente lembrar, uma arena multiuso, né? E ela é esportiva cultural. Ela já está adaptada, o vestiário já é um camarim também, não é? Já é, e uma das arquibancadas, ela é retrátil. Quando ela retrai, ela se transforma num grande palco de espetáculo para receber turnês culturais do próprio SESI São Paulo. Sensacional. Então, isso já foi feito. Isso é um divisor de águas para o mundo esportivo e cultural da cidade, né? Com certeza. A cidade está ansiosa pela entrega dessa obra. Agora, Omar, queria que você falasse um pouquinho da agenda da temporada, o calendário, como é que está o dia a dia, a preparação, que agora também tem que pegar a mão na massa, né? Agora não é só o sonho bacana, o Clóvis é meu amigo, aquela coisa toda. Agora tem que pôr a mão na massa também, né? Tem que pôr a mão na massa. Já estamos pondo a mão na massa, né? Inclusive eu sempre brinco assim com o preparador físico, que é o Marcos Dantas, também faixa preta de judô, que foi uma grande aquisição para o SESI. Eu falo, Dantas, faz assim, você me segura. Então você vê, se o moleque foi entrar em super treinamentos, falou, Mar, diminui aqui, porque eu acostumei a treinar forte, então o Dantas me segura. Falo para ele. O molecada vem treinando muito a nossa turma. Recentemente nós ganhamos o Campeonato Paulista Geral Sub-18. Fomos para Hortolândia, o Clóvis esteve presente, ganhamos 8 medalhas lá e acabamos sendo campeões gerais do estado de São Paulo, Sub-18. Fomos para a Taça Brasil. Essa semana nós temos o Renan Torres indo para o Pan-Americano Aberto de adulto. Nós temos o Matheus Pereira e o Caio Kiwada estão indo para Portugal quarta-feira, disputar o Circuito Mundial Sub-18. E na semana seguinte nós temos o Renan de novo, o Maicon, a Laislane, o Guilherme Cabral e a Giovana Fontes disputando na Áustria o Sub-21, o torneio aberto Sub-21, também pela seleção brasileira. Aliás, você falou da Giovana Fontes, deixa eu mandar um grande abraço ao pai dela, o Ricardo Fabrício Fontes, árbitro de futebol amador, que com certeza está acompanhando lá a programação. Ontem o Ricardo teve trabalho, hein, no jogo do Independência com o Complexo Viridota. Um grande abraço, hein, Ricardo? Quer dizer, começou, só para a gente entender um pouquinho o calendário, os primeiros meses é aquele treinamento mais pesado para adquirir o condicionamento, e depois é só o regenerativo, porque tem competição praticamente toda semana. Tem polimento, né? Tem o trabalho de velocidade mais próximo às grandes competições. E então nós temos agora essa agenda de treinamento desses eventos aqui. Depois nós temos o Campeonato Paulista adulto, temos o Campeonato Paulista Sub-21, e aí os primeiros do ranking disputam o Campeonato Pan-Americano Sub-18 e Sub-21. Hoje nós temos como primeiro do ranking 4 atletas. Nós temos a Laislane, é a primeira do ranking hoje nacional, o Maicon, o Renan e o Matheus. Esses 4 já estão em primeiro do ranking. Os outros estão disputando para ver se sobe
para o primeiro colocado no ranking, porque esse ano, além do Pan-Americano, tem o Campeonato Mundial, Sub-18 e Sub-21. Então vamos ver quantos atletas a gente consegue colocar nesse Campeonato Mundial. Que legal. Aliás, nos últimos anos a performance da equipe tem sido muito satisfatória, né, Clóvis? Em termos de mundial de base, de pan-americano, de sul-americano. Estamos sempre beliscando, né? Bom, o povo está perguntando aqui também agora do patrocinador. Fala um pouquinho do novo patrocinador aí do voleibol, cuja apresentação aconteceu hoje. O novo patrocinador foi um trabalho realizado pelo presidente do vôlei, né? O Reinaldo, nos seus contatos lá com o Bias e o Gabriel, que são... O Bias é o Gabriel, filho do Bias, eles acolheram com muito carinho. E hoje foi uma festa lá, o lançamento da camisa com a logomarca da Industrial. Por sinal, ficou muito bonita. O fundo amarelo tem um destaque muito grande, eu acho que vai ser até bom para a TV isso daí. E uma alegria maior, conversando com o Bias, nós temos um projeto aprovado de incentivo ao esporte pelo ICMS. Conversei com ele lá na hora e falou assim, mas é isso que eu quero é tirar criança de rua, pode me trazer aqui que eu já vou participar desse projeto. Né? Então foi assim uma tarde fantástica, um patrocinador master muito forte. Sem esses patrocinadores não tem como formar um time competitivo e agora está trilhando o melhor caminho possível aí. Até sobre isso, me perguntaram esses dias na rua, eu vou fazer a pergunta para você porque você é ligado diretamente ao SESI e você pode ter... Eu expliquei, mas eu não sei se a minha explicação é uma explicação correta. Existe uma política no SESI em que se prioriza a contratação de atletas nacionais. E aí me perguntaram na rua, mas já é a segunda temporada que o Vôlei Bauru contratou atletas internacionais. No caso, a última temporada foi a Palácio e também a italiana, a Valentina Giuffre. E agora, para essa temporada, está chegando a americana, né? Foi anunciada aí oficialmente no final de semana, e também a jogadora que veio lá do voleibol europeu, que agora me fugiu o nome dela. Aí a explicação, eu até me atrevi a explicar, eu falei, não, é o seguinte, embora o SESI tenha essa política, mas hoje o mercado do voleibol está tão pesado que para você ter um time para jogar em igualdade de condições com as grandes potências, você tem que recorrer a uma ou duas estrangeiras e aí você não pode mais manter aquela filosofia. Foi essa a resposta. Agora, nada melhor que você, um representante do SESI, explicar por que no caso do voleibol feminino, pode-se então, o SESI abre essa exceção para contratar atletas estrangeiros. A sua resposta caminhou. Eu só tenho a acrescentar o seguinte, a filosofia do presidente do SESI, do Paulo Scaff, é que nós temos que valorizar a nossa matéria... Nossa matéria-prima, que é o atleta brasileiro. O atleta brasileiro e desenvolver o atleta brasileiro. Aqui, isso é fato. O que aconteceu aqui em Bauru é que aqui nós temos uma parceria. É SESI Vôlei Bauru. O SESI está agregando com uma equipe que já tem uma tradição de contratação e foi feito o presidente do vôlei, o próprio irmão, os dois irmãos, o Reinaldo e o Rodrigo, conscientizaram o presidente dessa visão sua, que o esporte é extremamente competitivo e respeitando a tradição do vôlei Bauru, ele aceitou que tivéssemos isso sem contrariar, sem nada. Ele continua com a filosofia que a valorização é do atleta brasileiro. Mas se você quer um time competitivo, o SESI, quando ele contrata o time, porque o SESI contrata o time. O SESI contrata, são todos funcionários do SESI, em carteira de trabalho, e com um limite de um salário dentro da limitação da folha de pagamento do SESI. E a complementação salarial é através de Industrial, Mesane e os outros parceiros do Arte, que acontece isso daí. E o que tem de diferencial nisso tudo aí
é que não dá para você competir se você não estiver dentro da... Eu até pontuei, você. Eu até pontuei e falei, olha, é a mesma situação do basquete em Franca. Embora exista essa política do SESI, o Franca contratou para essa temporada o David Jackson, que é um jogador norte-americano. E o David Jackson é um jogador que faz a diferença no time de Franca, né? Então, pela necessidade de mercado, se faz necessário que você pelo menos tenha mais o estrangeiro. Deixa eu fazer também mais uma última pergunta. São perguntas que o pessoal faz na rua, e aí quando você vem aqui eu tenho que perguntar. Falou-se muito, principalmente a partir de janeiro, com a chegada do novo governo, que haveria uma redução no investimento do esporte e no investimento do sistema S como um todo, que o próprio governo federal iria mexer nisso. Em que pé que está essa situação, Clóvis? Existe realmente esse risco? Nada melhor você, como representante do SESI aqui em Bauru, até para esclarecer as pessoas, porque sabe como o pessoal chega para a gente na rua, fala assim, será que os projetos aqui em Bauru vão continuar? O SESI vai continuar firme no vôlei, vai continuar firme no judô, porque não depende do SESI aqui, depende de uma determinação até do governo federal. Em que pé que está essa situação? Olha, está definido a continuidade do trabalho, ela existe, sim, indiscutivelmente. É um movimento político que independe da nossa alçada. Nós temos que aguardar esse posicionamento político. Eu acredito no seguinte, eu acredito que isso tem que ser muito bem estudado. E tem também a legalidade disso, a constitucionalidade ou não de se fazer isso. Mas isso é um fato à parte. Agora o SESI, ele vê o esporte de rendimento, como eu bem te coloquei no começo da nossa conversa, não como um esporte pelo esporte só. O esporte como um projeto, uma ferramenta de educação. Sim. O SESI tem uma percepção que essas atletas que estão aí são referências para os nossos alunos. Elas vão treinar e vão jogar do lado de uma escola. No início, foi nos oferecido um terreno em melhores condições da Nações Norte, mas isso contraria toda a filosofia do SESI, que seria de ter a pedagogia do exemplo dos atletas. Que é exatamente a proximidade. Você tem os atletas do judô, eles estão lá na unidade do SESI, são espelhos, são referência para a gurizada que estuda no SESI, e o mesmo vale para o vôlei. Tanto é que o judô, atletas nossos fantásticos, hoje foram alunos do SESI que nasceram de ver a coisa acontecendo. O caso do Marcos, o Marquinhos, que agora é o Marcos, que é um atleta nosso que vem da escola do SESI. Nós temos a Laislaine, ela não é da formação da escola, mas ela ia praticar esporte ali, foi vendo aquilo ali e aconteceu. E é hoje uma referência no judô feminino. Como é que o senhor, até pela experiência que tem no esporte, é evidente, a gente está falando de uma situação que, na verdade, não é uma situação aqui de Bauru, é uma situação nacional e que, inclusive, se fez muito, não vou dizer ameaça o termo, mas há uma preocupação muito grande porque, como o Clóvis colocou, é uma situação, às vezes, política que é levada para o meio esportivo. Hoje, se você fazer uma análise assim, pessoal, né, da situação, você vê que o Brasil está preocupado com muitas reformas. E talvez essa seja mais uma das reformas que tem que ser muito bem estudada, discutida no Congresso, para evoluir da melhor maneira possível. Mas Omar, eu creio que nada vai ser descontinuado de uma hora para outra, e ainda mais coisas que estão dando certo. Eu ia falar isso, até porque o sistema S no Brasil é uma das poucas coisas que funcionam bem. Quando eu falo sistema S, não é só o SESI. Sim. É o SESC, SENAC, SENAI, SESC, o SESC, SENAT, SEBRAE.
Se tem coisa que funciona e é útil para a população do país, são esses modelos. Então, evidentemente, quem sou eu aqui para falar para o presidente, para ele pensar nisso, né? Mas o telespectador que me acompanha sabe, tem exemplo aqui em Bauru de como essas coisas funcionam de uma maneira bacana aqui na nossa cidade. Então seria lamentável que de repente de uma hora para outra isso fosse cortado substancialmente. É uma preocupação, acho, não é só vocês que estão preocupados, acho que a sociedade como um todo está muito preocupada em relação a isso. Mas olha, deu 1 hora já de prosa. Já. Foi rápida a prosa aqui. Quero agradecer imensamente, Omar, seja bem-vindo a Bauru, sucesso nessa caminhada do judô. A gente sabe que é uma missão importante, manter o trabalho que já começou, um trabalho muito bem feito, por sinal, é um desafio em tanto. Muito boa sorte para você. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse programa. Estava dizendo para o Clóvis esses dias, Clóvis, como eu gostei dessa cidade. Estou aqui há um mês, mas estou gostando muito da cidade, sabe? E principalmente dos nossos atletas, né? O carinho que eles me receberam e o sentido de grupo que tem ali. Muito legal. E a referência que eles levam para as crianças. Então eu estou muito feliz aqui, espero contribuir, dar o máximo de mim para que o trabalho evolua e surjam aí grandes campeões, mas principalmente, como nós temos quase 500 alunos ali, surjam grandes cidadãos brasileiros que possam fazer a diferença no nosso país. E que possam pensar lá na frente que educação é uma ferramenta importantíssima na construção do caráter do cidadão, né? Temos que trabalhar com isso. Clóvis, obrigado, desculpa ter apertado algumas coisas aí, mas é que o povo pergunta. Aí eu tenho a oportunidade de servir aqui, eu pergunto. Eu não me senti nem um pouquinho apertado, mas deixa eu fazer uma fala bem rápida para você. Você falou, todo mundo está vendo, e eu te garanto uma coisa, o presidente Paulo Scaff tem um trabalho muito forte junto ao governo federal, com toda a repercussão que a Fiesp tem lá na política nacional. Sim. E ele, com todo aquele jeito especial dele trabalhar e a tenacidade dele trabalhar, está lutando muito também para que a gente não tenha descontinuidade, não só do esporte, de escola, de nada. Sim. É um trabalho muito bem feito. Mas eu te agradeço, não me senti nem um pouquinho apertado. Eu queria que fosse que nem aquele seriado. Continua. Para a gente ter uma chance de continuar essa conversa uma outra hora. Não vai faltar oportunidade, com certeza. Nós estamos aqui na televisão às segundas-feiras, durante a semana também na rádio, falando sobre esporte, o esporte da cidade, debatendo, discutindo, cobrando quando tem que cobrar, e o espaço está aberto. E queremos levar os atletas, inclusive, após essas competições, viu, Sensei? Após as competições, o desempenho aí, levar tanto aqui na TV como na rádio, para dar exemplo às pessoas, porque nós somos aqui apenas uma ferramenta de divulgação e de estímulo, para que as outras pessoas possam estar incentivadas e também buscarem o esporte, seja pelo judô, seja pelo vôlei ou por qualquer outra modalidade esportiva. Obrigado pela presença de vocês, obrigado a você que esteve conosco acompanhando nesta última hora aí o TVC Esporte. Segunda-feira estaremos de volta com mais convidados, com mais esporte bauruense para você aqui na TVC, a TV cada vez mais perto de você.